Dogs. Dogs. Encante o seu pet com o que há de melhor. Dogs Pet Petiscos para cães e gatos. Temos os melhores e mais inovadores produtos do mercado pet. Seguimos um rigoroso processo de produção que nos dá qualidade e credibilidade. Produzimos para todo o Brasil e diversos países. Acesse nosso site www.dogspet.com e conheça nossa linha completa de bifinhos, ossinhos, molhos, snacks e muito mais. Dogs, o seu pet merece o melhor cuidado. Muito bem, continuando aqui com o nosso tema da santificação, que é o nosso tema para o mês de fevereiro, aqui resolvemos abordar isso por orientação do Pai. Nós temos algumas coisas bastante importantes, não para concluir esse assunto, mas para deixar ele introduzido, né? Eu acho que toda aula, toda abordagem bíblica, toda pregação é sempre um inconcluindo, nunca é concluindo, porque não se conclui aquilo que sempre tem algo a oferecer, que é a palavra de Deus, né? Então, toda abordagem é sempre inconclusiva, jamais conclusiva, né? Sempre precisa deixar margem para aquilo que Deus vai realizar e efetivamente vai operar nas nossas vidas. Vamos em frente aí, Lipe. Tem aquele último slide que nós abordamos, o texto de Romanos capítulo 8, né, que está bem fresquinho na nossa mente, dos versos 11 ao 17. Eu só gostaria de salientar esse dizer que está aí, no próprio slide, que você está vendo aí na tela. Santidade é uma intervenção divina, ok? Jamais uma capacitação humana. Nós podemos ver, através da exposição desse texto aqui, que essa é uma verdade, tá? É uma intervenção divina, não é uma capacitação humana, ok? Vamos em frente. A santificação é a manifestação eficaz. Viu bem o grifo? Manifestação eficaz da cruz de Cristo em nós. Tem manifestação ineficaz? Tem. Aquilo que não é eficaz não é operante. Não é efeito. Vem com um defeito, né? Vamos usar um trocadilho. Manifestação, não só a manifestação, mas ela é eficaz. Ela é operosa, é operante, né, da cruz de Cristo em nós. O que é a cruz? A gente vê muita gente falando de cruz, né? O que é a cruz? O que a cruz representa? Representa o fim do ser humano e o início para a obra de Deus sendo realizada no ser humano. É o portal de Deus, é o portal redentor. A cruz não tem nada a ver com digamos assim, uma potencialização do que o humano pode fazer. Tem a ver com a morte que Deus pode produzir no ser humano e que gera vida no ser humano. A dinâmica da cruz é a dinâmica da morte, mas é a dinâmica da morte que traz vida. É pôr um fim, um ponto final à capacitação humana, para que a obra de Deus seja, então, dessa forma assim, uma manifestação visível. Ok? Só o Deus que é totalmente santo pode fazer com que Cristo seja a nossa santificação. Isso nós vamos encontrar lá em 1 Coríntios capítulo 1, verso 30, né? Que a santificação só acontece quando aquele que é totalmente santo nos santifica. Porque Cristo é a nossa redenção, a nossa santificação, a nossa justificação. Então, Cristo é a nossa santificação. Lá no dizer de Paulo, 1 Coríntios capítulo 1, verso 30. Santificação, então, é uma pessoa. Não é só uma manifestação eficaz da obra de Cristo em nós, que é a cruz de Cristo em nós, mas é a própria pessoa de Cristo em nós. Santificação, então, não é um conceito divino, não. É a pessoa divina operante em nós. Né? Você tem como pôr aí, Lipe, ou já aparece aí nos slides esse texto, 1 Coríntios 1, 30, para a gente averiguar? Olha que interessante. Mas vós sois dele em Jesus Cristo,
o qual para nós, Jesus Cristo, né, está se referindo, o apóstolo Paulo está se referindo a Jesus Cristo, foi feito por Deus. Então, quem é Jesus Cristo para Deus? Ele é a sabedoria, ele é a justiça, ele é a santificação e a redenção. Então está, portanto, aí a santificação, né? Quando Deus olha para Jesus, ele vê a sabedoria em pessoa, em obra. Ele vê a justiça em pessoa, em obra. Ele vê a santificação em pessoa e obra. Ele vê a redenção em pessoa e obra. Está claro para a gente? Então, seguindo adiante aí, a gente vai ver que a santificação é um trabalho pessoal de Deus em nós. A santificação não é algo que nós podemos produzir, já foi dito no outro programa. Mas é aquilo que Deus pode produzir em nós, porque é o próprio Deus, o quê? Sendo em nós. Vamos em frente aí. Temos alguns slides aí. As testemunhas de Cristo têm dificuldades de se autopromoverem, né? É para ter, né, gente? Porque sabem que seus ministérios são dádivas de Deus e são exercidos para a glória de Deus. Autopromoção humana não tem nada a ver com ser testemunha de Cristo. Detalhe, testemunhas de Cristo quer dizer aqueles que estão sendo santificados em Cristo. Vamos deixar a coisa muito clara aqui. Tem dificuldade de se autopromover. Eu fico muito incomodado como alguém, quando eu vejo alguém querendo evidência ou aparecer, ou está na crista da onda, está sendo visualizado pelos outros. Você sabe que eu não tenho nem preocupação de saber quantas pessoas estão nos assistindo. Eu quero que quem esteja nos assistindo esteja sendo movido por Deus para estar nos assistindo. Que seja algo provocado pelo próprio Deus. Não os scouts numéricos. Números são importantes em programa. Claro que é importante, mas não é determinante. Porque senão a gente estaria preocupado aqui nesse programa da Deus Vive TV de se autopromover. Né? Olha, quem tem visualizações no programa do Mantovani. Tem que ser as pessoas que Deus conectar na conexão. Né? É só isso que é importante. Porque o ministério da gente é dado por Deus para servir ao próximo. E quando ele é exercido para a glória divina, por que a minha autopromoção? Autopromoção é uma coisa que se busca no sistema do mundo que a gente vive. É você se autopromover, você mostrar o seu melhor. Bom, não há nada de errado quando isso é mostrado de forma empresarial, né, de forma humana, nas questões humanas, mas não nas questões de Deus. Não no critério do reino de Deus, não no critério da igreja de Cristo, não no critério do agir do Espírito, não na questão da santificação. Então, isso tem que deixar bem claro. Não existe autopromoção e nem a promoção de Deus. Existe a visualização de Deus em nós. Por isso é testemunhas de Cristo ali no nosso slide. Tudo bem? Para frente. O Espírito nos dá o quê? Capacidade para sermos testemunhas vivas da vida de Cristo, sabermos que somos crucificados com Ele. Então vamos lá para Atos 1:8. Dá para ser uma pessoa santificada sem isso aqui? Sem receber o poder santificador de Deus? Não, não dá. Olha que é interessante lá em Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, quer dizer, o poder do Espírito Santo, a capacitação do Espírito Santo, e o fato está no recebereis, o que é um ato de graça, ou da graça divina, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis, quer dizer, nós seremos testemunhas de alguém, ou seja, o personagem principal não é a gente. Então, ser-me-eis, vocês vão ser para mim testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samária e até aos confins da terra. E isso inclui toda a geografia humana. Mas sereis o quê? Testemunhas. Tanto em Jerusalém, Judéia, Samária, as províncias perto, capital, onde o Espírito foi derramado, confins da terra, todo lugar
onde tem um ser humano vivente. Então, aqui está uma coisa da santificação muito importante, que é você recebe poder para ser santificado, para ser testemunha, para testemunhar de Deus. É um poder recebido, é uma pessoa operosa em você, operante em você, que é a pessoa de Jesus Cristo. Acabamos de ver lá em 1 Coríntios 1,30 que Cristo é para Deus a nossa santificação. Ou seja, a nossa santificação é vista numa pessoa que está em nós, e nós estando nele, que é Jesus Cristo. Isso é ser testemunha. Isso é o que eles receberam lá em Pentecostes. As pessoas falam a questão, eu não gosto de rótulos, eu acho que esses rótulos eles são tão inadequados e imprecisos, né? Fulano é tradicional, fulano é pentecostal. Gente, isso não existe. Para Deus. Para Deus, todo aquele que é a igreja de Cristo, ele é originalmente pentecostal. Por quê? Porque o Pentecostes é a descida do Espírito. E nessa descida, ele faz nascer a sua igreja. Então, quem é igreja é filho e filha do Pentecostes. Mas sou de uma igreja tradicional. Tradicional foi uma tradição que impuseram. Jesus não criou nenhuma placa com nenhum nome que a gente conheça hoje. Primeiro ponto. Nenhuma. Né? Qual o nome? Igreja de Cristo. A igreja de Cristo é aquela igreja fruto do Pentecostes, a descida do Espírito, essa capacitação para ser testemunha. Mas eu sou da Igreja Batista, você é testemunha de Cristo. Mas eu sou da Presbiteriana, você é testemunha, você é da Assembleia, qualquer igreja, sou da Deus Vivo, sou da Sagradas Missões, qualquer igreja, qualquer comunidade, qualquer igreja. Aí tem aquelas qualificações históricas, não, pentecostal, não. Eu não gosto dessas coisas. Porque eu acho que isso é impor uma coisa limítrofe para aquilo que Deus não faz, para aquilo que Deus não categoriza. Isso é uma categorização secundária, histórica, humana, completamente imprecisa e totalmente inócua, no meu ponto de vista. Por quê? Porque isso não qualifica ninguém a nada. Mas você é a igreja de Cristo, então você é filho do Pentecostes. Porque nós estamos vendo aqui em Atos 1:8, né, a promessa da descida desse Espírito. E esse Espírito nos faz sermos igreja. Simples. Mas a placa é outra placa, tudo bem. É a camisa que você veste. Vai lá, veste a camisa e vai. Para não ir sem roupa no culto. Mas é só isso. É uma identificação histórica completamente frágil. Porque na hora que a gente está vendo uma pessoa passar por algo, ou quando você está passando por algo, você não vai nem lembrar do nome de uma grei confessional, de uma tradição humana. Você vai lembrar daquele que te chamou. Você vai lembrar do Espírito que te fez ser uma testemunha dele. Bom, nos termos de Deus, só há uma igreja, que é a igreja de Jesus Cristo. E essa igreja teve um desenvolvimento ulterior, histórico e tudo mais, com nomes colocados por nós, não por Deus. Ok? Então, vamos deixar isso bem claro, porque senão a gente fala testemunha aqui de confissão A ou B. Não. Eu estou aqui, ó, pastor Batista falando na igreja Deus Vivo. Meu Deus, isso poderia ser uma aberração para outras pessoas. Dando aula na Assembleia, ou dar aula no céu. Meu Deus do céu, minha fronteira é a fronteira do reino, então não tem fronteira. Porque o reino é de Deus e a igreja é de Cristo, e quem inaugura a igreja e nos faz sermos igreja é o Espírito que foi derramado no Pentecostes. Ponto. Final, não, inicial. Para início de conversa. Então, essa rotulação aí, a gente pode rotular tipo de carne que vai na açougue e compra. Isso aqui é picanha, isso aqui não podemos nem falar de picanha. Vamos em frente, Lipe. Esquece esse assunto. O Espírito nos dá essa capacidade, Atos 1:8, mas para sermos, é o que eu estou falando aqui, ser testemunha e sabermos. O que é sabermos? O que a gente precisa saber? Vamos lá, da identificação com Deus, Romanos 6:6, que é um texto que precisa ser muito lido. O fulano é batizado no Espírito. Você quer ser mesmo? Então tá bom, eu vou te falar onde é que está esse batismo. É o batismo na morte. Dá uma olhada nisso. Sabendo isso, que o nosso velho homem, ou Adão,
que habitava em nós. Foi com ele crucificado, quer dizer, identificado na morte, para que o corpo do pecado seja desfeito, ou seja, aquilo que nos qualificava como inimigos de Deus, fosse desfeito, expiado, propiciado, a doutrina da expiação aí, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Você está entendendo aqui ou não? Dá uma olhada aqui, na tua versão está assim, 6,6, né? Sabendo isso. Saber, o que significa sabendo isso? Você chega a essa conclusão por estudos teológicos? Não, você chega a essa conclusão pela notificação do Espírito, chama-se revelação do Espírito. Você sabe que você está identificado com Cristo. Você é uma testemunha e você tem a plena consciência que foi identificado com Cristo. Então, você está vivenciando aquilo que está escrito lá em Atos 1,8 e em Romanos 6,6. Simples. Esta é a verdadeira essência da vida cristã. Isso não foi descoberto agora, nem algumas décadas atrás. Isso aqui já está aqui há mais de 2.000 anos. A Igreja de Cristo precisa entender sempre, a cada geração, em cada geração, de que a santificação, de que essa obra de Deus é algo que precisa ser sempre propalado, sempre falado, sempre retomado em termos de pregação e ensino. Isso aqui é a palavra de Deus. A Escritura nunca cai de moda. Quem cai de moda são as modas que a gente inventa. Aquilo que é teoria é o que a gente pensa, não é o que Deus revela. Então, muitas vezes, a gente precisa sempre voltar à essência, voltar ao primeiro amor e se aprumar com aquilo que Deus revela. Não com aquilo que a gente acha que deva ser ou não. Deus me deu uma visão, ok, meu irmão, ok, minha irmã, está coadunada com a visão de Deus para a vida da sua igreja? Amém, vai em frente. Você já tem um aval divino. E como que isso vai se dar? Vai se dar no processo de Deus sendo manifesto, visivelmente, na sua vida, na vida da gente. Vamos em frente aí, Felipe, que a gente tem mais alguns slides aí para expor para os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, e que é fundamental a gente deixar isso aqui estampado, né? Isso aqui, ó, convivermos, é isso mesmo? Como filhos amados do Pai, e fazermos somente as obras que Ele preparou de antemão para que nela andássemos. Mas aqui isso tem a ver com santificação, já explico. Você é filho e filha de Deus pela descida do Espírito e pela obra realizada no dia de Pentecostes. Você é igreja já inaugurada por Deus. Você sabe quem você é em Deus. Romanos 6,6 a gente acabou de ler. Identificado com a obra dele em Cristo. Isso é todo um mapa da santificação. Você convive como filhos e filhas amadas de Deus. Filipenses 2, de 1 a 5. Sei que você conhece esse texto de uma maneira bem interessante. Olha aí, Filipenses 2, de 1 a 5. Portanto, isso aqui é ser igreja, gente. Isso aqui é passar pelo projeto da santificação dioturnamente, tá? Isso aqui é expressão de santificação, é você ser igreja santificada. Portanto, se há algum conforto em Cristo, nunca esquece essa partículazinha. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões. Já reparou uma coisa? Fulano dividiu, fulano brigou. Meu Deus do céu, isso é obra humana, não é obra de Deus. Obra de Deus é algo indivisível, não tem fratura, não tem rusga, não tem racha, tá bom? Então, nossa natureza faz isso, mas o Espírito de Deus não, porque está muito claro aí. Conforto aonde? Em Cristo. Consolação de amor. Amor é amor revelado, é Cristo. Se alguma comunhão no Espírito, preste bem atenção, não é você pensar igual a pessoa, é você ter comunhão no Espírito, é ter Cristo em comum. Essa é uma consciência gerada pelo próprio Espírito de Deus. Sabe o que é entranháveis afetos e compaixões?
é você odiar discordar do irmão. É você amar concordar com o irmão. Entranhável, aquilo que o irmão é caro para você. Não quero perder aquele irmão, não quero perder aquela irmã. Eu quero olhar para ele e estar felicitado em vê-lo, em vê-la. Isso é entranháveis afetos e compaixões. Tudo isso é uma geração do Espírito. Tudo isso é obra da santificação. Tudo isso é a santificação sendo visível na vida das pessoas. Isso não é uma teoria. Olha só, Lipe, vamos ver se a gente sai de Filipenses hoje, hein? Meu Deus. Vamos lá. Ele fica rindo aqui, porque é tanta coisa que tem nesses textos, né, que às vezes a gente não consegue dar conta. Completai o meu gozo. Paulo está dizendo àqueles cristãos que estão ali, a alegria deles, de Paulo, é ver Cristo nas pessoas. Não é saber quantas igrejas ele fundou, quantas pessoas ele batizou. É ver Cristo nas pessoas. É a alegria de ver a igreja sendo igreja santificada. Para que sintais o mesmo. Olha que interessante, até o sentimento é uma obra operada pelo Espírito. Falamos disso no outro programa. Tendo o mesmo amor, um amor que está fundamentado em Deus, o mesmo ânimo, aquela disposição gerada pelo próprio Deus. Já vimos isso aqui, sentindo a mesma coisa, até nas raias do sentimento. Tendo aquele parecimento gerado pelo Espírito de Deus. Não é, então, a santificação em nenhum momento obra humana. Se ela for numa coisinha, numa vírgulazinha obra humana, já não é a santificação produzida por Deus. Porque a santificação produzida por Deus produz exatamente tudo isso que ele está descrevendo. Você quer fazer uma radiografia na sua igreja local? Leia Filipenses 2, de 1 a 5. E aí você vai ver, a minha igreja se enquadra nessa radiografia? Essa é uma pergunta muito honesta para quem está falando de santificação e querendo saber desse tema. Vamos em frente. Não façais nada por contenda ou por vanglória. Gente, não precisa nem explicar o que é isso. O próprio texto já se auto-explica nesse sentido. Nada por contenda, eu quero contender com o irmão, vou puxar o tapete do irmão, isso é diabólico. Vanglória, quer dizer, uma glória vã. Né, que cai na vanidade, que vai cair no esquecimento. Né? Quem quer muita glória, com certeza vai morrer esquecido. Mas por humildade operada por Deus. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Isso aqui não é um masoquismo cristão, gente, espiritualizado. Isso aqui é você querer ver os outros felizes. Você considerar o outro com uma importância maior que sua, não é um mero ato protocolar de hipocrisia eclesiológica, não é nada disso, não é nada, é você considerar os outros com primazia em relação a você. O que Jesus fez com os seus discípulos? Lavou os pés deles, pegou a bacia, a água e a toalha, meu Deus do céu. Esse é o ponto, tá? Considerar os outros superiores a si mesmo. Em frente. É um lugar de honra, né? Tem gente, não, isso aqui é um lugar de honra. Meu Deus do céu, lugar de honra não existe para Deus, é só o dele. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Quer dizer, o interesse do outro é sagrado para mim. Por que a outra pessoa, o meu próximo, está querendo isso? Qual é a justificativa disso? Vamos analisar. Eu quero não, só interessa aquilo que Deus projetou para mim. Pronto, é um ato de egoísmo disfarçado de santidade, que nada tem a ver com a vida de Cristo em nós. E os 5, Filipão, só para concluir essa parte aqui, de sorte que haja em vós o mesmo quê? Sentimento que houve também em Cristo Jesus. Você se lembra de que nós lemos aqui, num dos programas, João 17:7, que eles sejam santificados. A santificação de Jesus é santificados na verdade, a tua palavra, e sejam santificados nisso. Quer dizer, Jesus está colocando uma coisa uníssona, espiritualmente falando aqui. Ou seja, ter esse sentimento, é um sentimento divino gerado em nós, não é um mero sentimentalismo humano. Como que eu posso ter o mesmo sentimento de Jesus? Permitindo com que Jesus haja na minha vida, com que o caráter dele
seja implementado, implantado, inserido, introjetado e qualquer sinônimo que você quiser, qualquer campo semântico que você quiser abranger para essas palavras, que seja algo introjetado por Deus. É o sentimento de amar as pessoas, mas amar as pessoas com o sentimento do próprio Deus. Se isso não for milagre, não tenho a menor ideia do que seja milagre, porque esse é um milagre operado por Deus. Nós não temos essa capacidade reprodutiva humana no ponto de vista espiritual, então isso é uma obra de santificação divina em nós. Não há como ser diferente disso, tá? Próximo slide, Felipe, senão a gente vai se embrenhar no texto aqui e não sai daqui hoje, é muita coisa. Ah, sim, convivermos, esse é o texto que nós lemos, é a convivência, né? A radiografia de ser igreja santificada é isso aqui. E fazer o quê? Fazer a obra que ele preparou de antemão, Efésios 2:10. Você conhece esse texto. Olha só, muita gente fala assim, poxa, se é a minha visão, meu projeto, não tem teu projeto. Tem o projeto que Deus preparou para que você execute. Muito bem. Olha que interessante Efésios 2:10, porque tem gente que quer saber mais que o apóstolo Paulo, né, sobre o cristianismo. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, ou seja, quem nasceu de Deus pela obra de Cristo, né, pelo convencimento do Espírito Santo, é criado para boas obras, não obras humanas. As boas obras são as obras que agradam a Deus. E quais são essas obras? As quais Deus preparou para que andássemos nelas. Essa é a sua caminhada ministerial. Se no nosso ministério o GPS não for Deus, a gente está caminhando com pernas próprias e a gente está esquecendo do comando divino. A gente está esquecendo daquilo que Deus preparou. Quantas coisas já não realizei no ponto de vista ministerial na minha vida, coisa que Deus não mandou fazer. Eu achei que Deus mandou e Deus não mandou. Deus não estava nem sabendo dessa conversa. Eu tentei fazer uma coisa, mas peraí, por que aquilo não deu certo? Porque Deus não mandou fazer aquilo. Não é o que Deus preparou para que eu andasse, não é o trilho que Deus preparou para eu caminhar. Não é. Então, mas a gente tem que ser assim notificado pelo Espírito de Deus ao ponto de desistir dos nossos próprios planos. Essa é uma ação santificadora e é espiritual. É uma ação miraculosa de Deus, me convencendo de que eu não posso ter o meu próprio trilho. Eu tenho que andar naquilo que Deus preparou para eu andar. E aí sim, eu vou estar executando uma boa obra, porque não é obra minha, é obra de Deus. É obra pretendida por Deus para a minha vida. O nome disso, em outras palavras, ministério. Uma só palavra. O ministério, o chamado de Deus. Isso tem a ver com santificação? Totalmente. São as formas que a gente está abordando da manifestação santificadora na vida da gente. É simples. Vamos em frente, Felipe? Não sei nem quantos falta aqui, né? Os apóstolos eram testemunhas eficazes porque desistiram de suas próprias vidas para que somente a vida daquele que foi ressuscitado fosse manifestada. Sua pregação e ensino convergiam unicamente para o Cordeiro de Deus. O que ele faz? Tira o pecado do mundo, tira a nossa pretensão de sermos Deus, ou sermos iguais a Deus. Essa é uma questão muito linda, porque essa aqui é a centralidade de Cristo, é a suficiência de Cristo na vida das suas testemunhas, que somos nós. Isso é o projeto lindo da santificação. E o próximo? O Espírito Santo tem, pergunta, né? O Espírito Santo tem manifestado o seu poder em nós. É claro que eu me incluo nisso. Obviamente, porque estou falando para você, eu estou falando olhando no espelho. O Espírito Santo tem manifestado o seu poder em nós, ao ponto de sermos testemunhas de Cristo sem dependermos da potencialidade humana. É uma pergunta honesta, que cada um de nós tem que fazer, né? Eu tenho que fazer essa pergunta para mim. Eu estou caminhando como testemunha no meu ministério, no ministério dado por Deus, melhor dizendo, eu estou manifestando um poder
que evita que eu use a minha potencialidade humana? O poder de Deus está sendo suficientemente grande para que eu esqueça a minha potencialidade humana, para que eu não seja teimoso ao ponto de confiar na minha carne ou na minha potencialidade humana? Isso é uma pergunta honesta. Só o Espírito pode gerar esse questionamento dentro de nós. Chama-se renovação da mente, que é um processo da santificação. Até que ponto nos permitimos ser possuídos pelo Espírito que nos foi derramado? Você quer ser pentecostal? Até que ponto você se permite ser pentecostal? Você quer ser um cristão ou uma cristã possesso do Espírito? Até que ponto você se permite a isso? Porque Deus, Ele não avilta a gente. Deus não viola o nosso sim e o nosso não. Deus, Ele não extingue de nós a responsabilidade de aceitarmos ou não a obra que é dEle. Esse é um ponto muito interessante. Porque toda a soberania é divina, toda a capacidade é divina, mas para que Ele execute, isso é um princípio estabelecido pelo próprio Deus, há que se dizer sim ou dizer não. Porque Deus não está lidando com uma cadeira, com uma mesa, com um objeto inanimado, está lidando com uma pessoa, cuja única reação possível é uma reação de escolha moral, de dizer sim e não, porque a obra é totalmente espiritual. Quando Ele começa a agir, é só Ele que vai ser legitimado na ação. Mas eu, como ser humano, Ele não invade a minha vida de uma maneira que eu diga, não, Deus, eu não quero. Não, mas vai querer. Não é assim que funciona. Alguns pontos isolados e bem localizados, isso aconteceu, mas era por uma intervenção necessária naquele ponto, daquela maneira. Mas isso não é uma regra. Existem na Bíblia dois tipos de textos, né? Aqueles que são narrativos, que falam de coisas acontecidas, e aqueles que são prescritivos, ou seja, aqueles textos que são princípios que não mudam. Mas existem textos que são meramente narrativos, no sentido de dizer, olha, como Deus fez aqui, como Deus fez ali, como Deus fez ali. Isso não significa que Ele vai fazer assim na sua vida. Então, as pessoas às vezes não sabem fazer uma distinção das coisas. Mas a gente pode responder essas duas perguntas. Sabe que perguntas são essas? São perguntas para o resto das nossas vidas. Coloca de novo lá, Lipe. Olha lá. Essas perguntas são para a gente fazer para o resto da nossa caminhada de santidade. Eu estou sendo acometido pela potencialidade divina ou humana? Eu estou sendo possuído pelo Espírito que me foi derramado? Eu estou me permitindo isso? E o outro slide? Sem a ação exclusiva do Espírito, tudo que somos ou fazemos está em contradição com a obra de Deus em Cristo, mesmo que realizada com boas intenções. Eu poderia ser uma pessoa, no dizer de apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 13, dar o meu corpo para ser queimado, mas não ter amor. Quando a ação é do Espírito, ela é uma ação gerada pelo próprio Deus, então é uma ação proveniente do amor de Deus, da paternidade divina. Isso é a obra de Deus realizada em Cristo. Isso é muito maior do que as minhas boas intenções. Então, boas intenções versus boa vontade de Deus, ou a vontade de Deus que é boa, que é perfeita, que é agradável. A divindade age assim: o Espírito nos aponta, convence e insere na pessoa do Filho, que nos conduz ao Pai. Essa é a ação trinitária de Deus na vida do seu povo, das pessoas que são o seu povo, das pessoas que são a sua igreja, das pessoas que podem e devem viver a santificação operada por Deus. Próximo slide. Esse é um dizer de Santo Agostinho de Hipona, que eu acho maravilhoso, ao tratar de santidade, colocar esse dizer dele, O pecado é o motivo de tua tristeza, deixa que a santidade seja o motivo da tua alegria.
Deixa que o parecimento com Deus seja libertador na sua vida, seja completamente terapêutico do ponto de vista espiritual, seja algo que somente Deus pode fazer em você. E aí, para terminar, tem uma advertência aqui: o ministério do Espírito Santo adverte, porque o ministério do Espírito Santo é o que a gente está vivendo. O ministério do Espírito Santo é a vivência que temos como igreja de Cristo, mediante o Pentecostes, iniciada no Pentecostes, desde o início até a volta do Senhor Jesus Cristo. Então, o ministério do Espírito Santo, que é o que a gente vive até a segunda vinda de Cristo. Qualquer pessoa que manifestar algum sintoma de glória humana na igreja de Cristo deverá ser encaminhada imediatamente ao posto de saúde espiritual do Calvário mais próximo. Ou seja, é um dizer assim, meio tentativa de bem-humorado, mas é uma coisa que expressa uma realidade muito interessante. Se alguém quer uma glória humana, manifestar um sintoma de glória humana, por favor, abra a Escritura e mostre a obra de Cristo para essa pessoa. A saúde espiritual está no Calvário, está no seu fim, para o começo da obra de Deus. Não existe santidade sem o ministério do Espírito, e o ministério do Espírito é sempre essa seta apontada para o Calvário, não vai te apontar para outra coisa, seja para você ser salvo, é inserido na cruz, seja para você viver a santificação, que é você viver como um crucificado, ou viver a cruz diária. Então, para terminar o assunto de santificação, nesse mês, eu quero abrir com você em Lucas 9, que é uma passagem que eu mencionei, né, que a gente também já leu bastante, né? Quem de nós não leu esse texto? 9:23 é um texto por demais conhecido. Olha aí, e dizia a todos queriam ouvir: se alguém quer vir após mim, a identificação, vir após mim no linguajar de Jesus, é o mesmo que Paulo fala estando em Cristo, nessa preposição locativa em Cristo, é estar em Cristo. Quer vir após mim, quer dizer, quer vir comigo, quer estar inserido em mim, negue-se a si mesmo. Primeiro ponto, vai para a cruz, Calvário, remédio, salvação. Tome a cada dia a sua cruz, santificação, e siga-me. Esse é o segmento de Jesus. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me, santificação. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. São palavras de Jesus. Isso é a santificação, isso é o fundamento da santificação. Então é isso que nós tínhamos para compartilhar nesses programas que nós fizemos sobre o assunto santificação, porque é um assunto tremendo, é um assunto assim que deve ser abordado a cada ano pela Igreja de Cristo. Eu sei que há vários assuntos, eu sei que a gama de assuntos é imensa, a gente sabe disso, porque a Bíblia é assim, mas a gente precisa falar desse assunto. São assuntos que a gente precisa sempre estar trazendo à tona, né? O assunto da salvação, o assunto da santificação, é um assunto que vai nos preparar para falarmos de qualquer esfera, em termos ministeriais, em termos da adoração, em termos da glória de Deus vista na sua igreja, em Cristo, pelo poder do seu Espírito. Então é isso, meus queridos e queridas irmãs, muito obrigado pela audiência de vocês durante o mês de fevereiro, em que abordamos esse assunto. Só que no mês que vem, nós vamos estar abordando, mês de março aí, né, Lipe, sobre o caráter desse Deus, lendo a Bíblia a partir de Deus. Grande abraço, que o Senhor, o nosso Deus único, revelado em Jesus Cristo pela ação do Espírito, esteja se manifestando na sua vida, na sua família, no seu ministério, em Cristo Jesus.